pessoal, eu sou Isabel Horta, médica há 50 anos e há 33 anos homeopata. Eu sei que vários de vocês que participam do meu WhatsApp interessados em organoterapia estavam esperando um curso agora sobre organoterapia. Mas vão concordar, depois de ver esse curso, que ele é extremamente necessário para o sucesso do curso de organoterapia. Nele nós vamos fazer uma discussão conceitual sobre o protocolo Veredas, quer dizer, qual o conceito no qual está baseado o protocolo Veredas. O curso sobre o protocolo Veredas, para evitar efeitos patogenésicos em homeopatia e efeitos adversos em alopatia, vai permitir um salto muito grande de eficácia em ambos os tratamentos. O conceito principal do protocolo Veredas, tanto para a homeopatia quanto para a alopatia, é o princípio dinâmico das doses em Hahnemann, que não são cumpridos pelas bulas dos remédios alopáticos e, por outro lado, os médicos homeopatas não cumprem o princípio que eu tenho certeza que eles conhecem, do princípio dinâmico das doses. Mas, na prática, eles copiam a forma de prescrição dos alopatas prescritos na bula dos remédios da indústria farmacêutica. Hahnemann foi um médico e químico do século XIX e seu princípio dinâmico é chamado aqui no protocolo de pior momento dos sintomas, que é a referência melhor para a tomada das doses e que substitui o princípio que está na posologia das bulas alopáticas, seguidas também por homeopatas que não percebem isso. Ele está substituindo o princípio dinâmico das doses em Hahnemann, ele substitui então esse princípio de doses fixas, que é o maior causador de efeitos adversos e patogenésicos em homeopatia. Hahnemann, além de mudar o paradigma de tratamento da pessoa do ponto de vista especializado para a pessoa como um todo, ele criou bases farmacocinéticas e farmacodinâmicas que vieram a questionar esse que é hoje o usado das doses fixas e que poderia, se tivesse sido seguido pela indústria farmacêutica, evitar efeitos adversos terríveis e também os efeitos patogenésicos pelos homeopatas ao repetirem doses sem seguir o princípio dinâmico das doses de Hahnemann. Vamos começar agora então o primeiro módulo do curso, no seu slide 1, que vai tratar de bases conceituais do protocolo Veredas, que é essencial para que a gente vá entender o protocolo em si, que está configurado num aplicativo chamado aplicativo Veredas, mais para o final do curso. Que nós vamos ter, nós vamos falar sobre bases conceituais do protocolo Veredas. Vão ser 15 conceitos essenciais para a gente conseguir usar o protocolo Veredas, entendendo cada passo a passo das suas ferramentas. O que seria o protocolo Veredas? O protocolo Veredas é um conjunto de conceitos para encontrar a dose ideal dos medicamentos, sejam eles homeopáticos ou alopáticos. Usamos um aplicativo chamado Veredas, que vocês têm acesso a ele na compra da aula, e que ajuda a corrigir erros comuns das prescrições. Esse aplicativo só vai ser ensinado na última aula desse curso. Como que assim, erros comuns, a alopatia, a homeopatia faz erros nas prescrições? Muitas vezes os conceitos subjacentes aos testes dose e efeito realizados pela indústria farmacêutica são mal interpretados, levando a uma terapêutica com doses excessivas que causam efeitos tóxicos ou interrupções inadequadas do tratamento. E como que nós podemos evitar esses erros?
Os conceitos do protocolo Veredas foram desenvolvidos para ajudar a encontrar a dose correta para cada paciente, evitando esses erros. Vocês podem achar isso exagerado, mas verão no curso que não é exagerado. Isso se aplica tanto à medicina convencional quanto à homeopatia. Durante o curso, vamos mostrar exemplos clínicos e vídeos evolutivos que demonstram como os médicos de ambas as áreas cometem os mesmos erros de prescrição. Ok? Nesse slide 2, nós vamos falar assim, por que é tão importante assim esse tema do protocolo Veredas? O protocolo Veredas tem conseguido reduzir esses problemas nos últimos 16 anos da minha prática clínica. No próximo slide, nós vamos falar sobre como escolher e repetir doses de medicamentos de forma segura e eficaz. Algo que nunca foi visto tanto na homeopatia quanto na alopatia, pelo menos nos trabalhos que eu busquei publicados. Com base em meus 50 anos de experiência como médica, observando receita de outros médicos, posso compartilhar essa experiência com todos vocês. Neste slide 3, nós vamos falar sobre o momento de tomar a dose em alopatia e homeopatia. Por que na alopatia as doses são prescritas em horários fixos? Na alopatia, as doses são prescritas em horários fixos antes que a dose anterior tenha sido totalmente eliminada. O critério para a tomada das doses está nas primeiras meias-vidas do medicamento, porque é geralmente nessa hora que os primeiros sintomas começam a voltar de leve e a causar desconforto, no equívoco anti-homeostático subjacente ao conceito de eficácia nos testes de dose-efeito da indústria farmacêutica. E na homeopatia, como é que isso funciona? Na homeopatia também existem escalas de doses fixas para todos os pacientes. O critério para mudar as doses é a ausência de melhora. E não, como veremos muitas vezes nesse curso, a orientação hahnemanniana que diz que deve ser o princípio dinâmico das doses, deve ser referência para a tomada das doses. Isso foi o critério que nós utilizamos no nosso protocolo Veredas. Esse momento para administrar uma nova dose, em geral, é tão mal definido quanto na alopatia e depende da memória, quanto na homeopatia. E depende da memória do paciente sobre a evolução dos sintomas. E não está baseado em critérios homeostáticos. Quando eles não cumprem os princípios dinâmicos hahnemannianos das doses. Veremos isso muitas vezes nesse curso. Então, quais são os problemas com essas doses fixas? Esses métodos podem levar a efeitos adversos. Discutiremos nessa aula os motivos dos maus resultados alopáticos e homeopáticos. Nessa aula não, nesse curso. Vocês vão ver que os critérios de administração de doses podem ser bastante heterogêneos e causar mais mal do que bem. Vamos falar mais sobre esses efeitos adversos e sobre a memória do paciente? Sim, muitas vezes a memória retroativa do paciente não é precisa, o que dificulta identificar o momento certo para a administração da nova dose em qualquer dos dois paradigmas, quando você muda o critério de tomada de dose. Isso pode resultar em doses excessivas ou insuficientes, impactando negativamente o tratamento. Nós vamos ver isso várias vezes nesse curso. Nesse slide 4, nós vamos falar sobre as bases farmacológicas das melhoras e pioras de sintomas. Pessoal, vamos entender um pouco mais sobre como as doses de medicamento funcionam e como isso afeta os sintomas dos pacientes. Mas primeiro precisamos relembrar o que é farmacodinâmica e farmacocinética. Farmacodinâmica é o estudo de como que os medicamentos funcionam no corpo.
enquanto que a farmacocinética estuda como o corpo processa esses medicamentos, absorção, distribuição, metabolismo e excreção. Então, a farmacodinâmica está mais ligada a como que é o mecanismo de ação dos medicamentos, não é isso? A relação dele com os receptores do corpo, como que eles fazem isso, né? E a farmacocinética é mais uma situação do movimento desses remédios no corpo. O slide 5, vamos comentar a fisiologia das pioras na homeopatia. O que acontece na piora homeopática? Há uma hiperestimulação das frequências e amplitudes eletromagnéticas criadas pelas correntes elétricas nos nervos do nosso corpo. E as doenças aparecem para compensar esse desequilíbrio, que precisa de um estímulo energético do medicamento homeopático para se equilibrar. E como que isso vai funcionar nas reações do corpo? As frequências e amplitudes podem reagir aos medicamentos homeopáticos para voltar a ser compatíveis com as funções dos órgãos e da mente, conectadas com o mundo exterior também. Quando a dose é maior do que a necessária, o corpo se desequilibra dentro de determinados parâmetros e provocam sintomas nos órgãos muito antes de aparecerem lesões, que é quando o corpo se descompensa. As sensações e sentimentos intensificam as reações normais e em algum momento se transformam em disfunções e lesões. Nesse slide 6, nós vamos falar sobre a fisiologia das pioras alopáticas. Então, como que elas ocorrem, essas pioras? Na alopatia, as interconexões entre órgãos e mente são principalmente bioquímicas. Elas dependem das doses em miligramas dos medicamentos para manter o equilíbrio do corpo. Quando as doses são maiores que as necessárias, há um desequilíbrio bioquímico e energético de todos os órgãos, da mente e do mundo externo. Isso gera sintomas que se transformam em disfunções e lesões. O que vai acontecer se essas disfunções não forem tratadas? Elas podem ser ignoradas ou encaminhadas aos especialistas da mente ou do corpo. Isso pode levar à perda da conexão dos órgãos e da mente com o corpo como um todo. Por exemplo, os especialistas raramente enviam paciente para outros especialistas pensando que seus próprios medicamentos podem estar influenciando os de outros especialistas ou vice-versa, né, sendo influenciado por eles. Como que isso vai afetar a eficácia dos medicamentos? A ineficácia dos medicamentos pode não ser diagnosticada corretamente, levando a trocas equivocadas de medicamentos ou ao aumento de doses que estavam adequadas. Na alopatia, nós podemos contestar os critérios de eficácia da indústria farmacêutica, que muitas vezes priorizam resultados imediatos, ao invés de esperar uma melhora duradoura e curativa, no ritmo homeopático exigido pelos critérios de sobrevivência do corpo. Veremos muitas vezes ainda nesse curso porque o princípio dinâmico das doses, descoberto por Hahnemann há 200 anos, é o verdadeiro critério de eficácia das doses dos medicamentos. E, infelizmente, nem sempre é seguido pelos homeopatas. Nesse slide 7, vamos falar sobre o conceito de eficácia das doses e efeitos adversos. Por que esse conceito é importante? A pergunta que está calada há 200 anos após Hahnemann, químico e médico fundador da homeopatia no século XVIII, pode ser respondida no seguinte comentário: toda a sequência de erros de prescrição em alopatia se seguiu ao conceito equivocado de eficácia das doses da indústria farmacêutica e colocada até hoje sem críticas nas bulas dos medicamentos.
Na homeopatia, apesar do espírito obsessivamente observador de Hahnemann, muitos homeopatas teimam em seguir o conceito de doses fixas e não individualizadas da indústria farmacêutica, não são individualizadas pela indústria farmacêutica. Como então que esse conceito de eficácia das doses se relaciona com os efeitos colaterais? Isso é muito importante. Uma dose eficaz não é apenas a menor dose que produz o maior efeito e o mais rápido. Para que o medicamento transforme o equilíbrio do corpo, muitas vezes ele não deve ser o mais forte ou o mais rápido. Os efeitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos não podem ultrapassar os mecanismos naturais e homeostáticos do corpo para preservar a vida. Qual é, então, a relação entre a eficácia e os objetivos da indústria farmacêutica? Os conceitos de eficácia devem se ajustar às necessidades naturais do corpo e não à rapidez ou intensidade de ação dos medicamentos. O objetivo da indústria farmacêutica é oferecer o maior conforto possível no menor tempo possível. Isso cria uma curva de eficácia de quanto maior o efeito com a menor dose e maior a meia-vida, maior a eficácia, ignorando que é esse justamente o mecanismo produtor de efeitos colaterais, como veremos nesse curso. Nesse slide 8, nós vamos estabelecer uma importante relação entre o conceito de eficácia e o acúmulo de doses. Primeiro, vamos relembrar o que é meia-vida. É o tempo que o medicamento leva para ser reduzido à metade da sua concentração no sangue. Cada dose, segundo esse conceito, dura o bastante para saber quando que a dose deverá ser administrada de forma a proporcionar o maior conforto possível ao paciente. Os testes da dose-resposta se utilizam, portanto, do conceito da meia-vida para conhecer o tempo de duração de cada dose e estabelecer intervalos fixos de duração da mesma. Iremos criticar esse critério nos slides seguintes, mas já podemos iniciar com uma pergunta. Como que podemos desejar um conforto rápido se ele foi perdido aos poucos, após anos de resiliência aos agravos da vida, garantidos pelos mecanismos de manutenção da homeostasia do corpo, antes de aparecerem os primeiros sinais clínicos da doença? Nós vamos ver isso com calma, raciocinando devagar, porque é muito importante esse conceito. Qual que é o problema decorrente desse conceito equivocado? O problema é que o corpo, além de resiliente, e talvez por causa disso, ele nem sempre elimina as quantidades de dose que ele tem no sangue rapidamente, como que é o resultado clínico da indústria farmacêutica, especialmente naqueles pacientes com várias comorbidades e que tomam vários medicamentos. Isso pode causar um acúmulo de doses tóxicas e efeitos adversos consequentes exatamente ao oposto da finalidade ideal da medicina, que é o controle dos agravos à saúde no tempo que permita sua resiliência e não para evitar um mínimo desconforto no menor espaço de tempo. Podemos dar um exemplo. A Novalgina, que é muito utilizada, pode ser tomada de 8 em 8, de 6 em 6, de 4 em 4 horas, para deixar um paciente sem dor o tempo todo. É iatrogênico exigir isso dos critérios homeopáticos naturais do corpo, respeitando o tempo de recuperação homeostásica dele. Nos pacientes que precisam de menos doses, tomar de 4 em 4 horas, precisando apenas de tomar de 8 em 8, pode levar a um acúmulo de doses tóxicas, porque o corpo não tem o tempo exigido pela indústria farmacêutica para eliminar a dose anterior.
A imediatez da eliminação do mínimo desconforto, subjacente aos critérios de teste de dose e resposta dos laboratórios farmacêuticos, torna-se um propulsor de doses tóxicas, que não só podem causar grandes e maus efeitos, como podem também matar o paciente. Por exemplo, a síndrome de Stevens-Johnson, quando tomam Novalgina naqueles pacientes hipersensíveis. Qual que é então a solução? A solução é entender que a eficácia das doses vai diminuindo gradualmente, não de uma hora para outra. O verdadeiro objetivo deve ser uma melhora duradoura e não apenas o alívio imediato dos sintomas. Isso poderia ser conseguido com doses crescentes e graduais, com registros regulares para individualização do tempo de duração da dose e não com medidas sanguíneas de suas meia-vidas. Nesse slide 9, nós vamos mostrar um gráfico de acúmulo de doses, só para vocês terem a ideia física, né? Sentir o problema visual e fisicamente. Como que as doses se acumulam? Essa é a maneira como as doses se acumulam quando não se cumpre o princípio dinâmico das doses de Hahnemann, de só tomar uma dose após o término total da dose anterior. Nesse gráfico a gente pode ver um modelo didático de como que as doses podem se acumular quando são prescritas em horários fixos, sem considerar o término real dela. Esse slide é o slide número 10 e nós vamos falar sobre a regra do pior momento. A regra do pior momento considera a hora da volta do pior momento clínico. Nas avaliações de 0 a 4, que vai ser essa avaliação no aplicativo Veredas, para evitar o acúmulo de doses. É o momento em que quantidades menores de doses são encontradas no sangue. Isso diminui as doses acumuladas de forma significativa, mas não resolve tudo, porque a eliminação urinária, que é o ritmo normal homeostático do corpo, visando a maior resiliência aos agravos da vida e maior possibilidade de sobrevivência, não permitiria que a rapidez fosse a exigida pelos objetivos da indústria farmacêutica. Cada paciente sabe quais são os seus piores e melhores momentos clínicos do dia. No protocolo Veredas, nós identificamos a melhor dose e o melhor momento para tomá-las. Hahnemann acreditava que tomar doses apenas no pior momento evitaria doses sobre doses, prevenindo efeitos adversos. O pior momento é sempre aquele em que começam quando começam a voltar os sintomas, mas na hora em que ele foi aumentando a tal ponto que ficou no seu pior momento. Essa é a hora de tomar correta. Ele descobriu também há 200 anos algumas propriedades das doses, como mais importante do que as propriedades dos medicamentos, para uma cura gradual e duradoura. Assim, os efeitos adversos dos medicamentos, quando diluídos e dinamizados na homeopatia, podem curar esses mesmos sintomas adversos. Esse é o princípio que ele chamou o semelhante cura o semelhante. Nós vamos ver isso mais tarde com mais detalhes. Como que isso vai afetar as doses homeopáticas e alopáticas, ou seja, a regra do pior momento? As doses únicas homeopáticas acima da CH30 podem durar em média 60 dias, que é o período então em que começa a vir o seu melhor momento, que vai aumentando até chegar ao pior momento, sendo por isso menos sensíveis a pioras comparadas com as doses alopáticas, que raramente têm um efeito tão prolongado, de uma dose só. Já as doses alopáticas têm uma eliminação total de cada dose apenas após 78 horas, o que pode levar ao acúmulo de doses tóxicas pelo objetivo anti-homeostático de melhorar imediatamente
a dose assim que começarem a voltar os sintomas. Nesse slide 11, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de patogenesia em alopatia e em homeopatia. O que é uma intoxicação voluntária do medicamento homeopático? Isso pode acontecer em casos de doses muito repetidas nas pesquisas patogenésicas de medicamentos homeopáticos com o objetivo de conhecer seu valor terapêutico. A patogenesia é um processo de produção de conhecimento das propriedades curativas de efeitos tóxicos do medicamento, que são seus efeitos rebotes. O efeito primário é o efeito, na homeopatia, é o efeito tóxico. E seu efeito de rebote secundário é o efeito curativo. E isso acontece depois da sua diluição e dinamização. Então, você vai usar o remédio estudado na patogenesia nos seus efeitos tóxicos e utilizá-los após dinamização e diluição nas suas reações secundárias curativas. Segundo Hahnemann, essa é uma forma de produção de efeitos suaves e duradouros. Ela foi adquirida por qualquer medicamento com o objetivo de não só, então, obter os efeitos curativos da resposta secundária do organismo, como ver de quanto em quanto tempo eles deveriam ser repetidos através do seu conceito de pior momento, de horário do pior momento, que nós já falamos anteriormente. Quais são os dois princípios hahnemannianos que foram possíveis de serem conhecidos através da patogenesia pesquisa clínica? Primeiro, que o efeito tóxico do medicamento ponderal ou acima do número de Avogadro pela diluição 1:100 durante 12 vezes, produzido pela repetição frequente de qualquer de suas doses, poderia se transformar em uma propriedade curativa desse mesmo medicamento ao inverter a direção de seus efeitos primários em secundários, pela trituração e às vezes sem elas, seguidas pela diluição e sucção da matriz desse mesmo medicamento. Esse pode ser qualquer um dos reinos mineral, animal ou vegetal. Em homeopatia, isso é exatamente o conceito de patogenesia. Não vamos esquecer aqui que, além de médico, Hahnemann era também químico. O segundo efeito é o de que as patogenesias provocadas pela repetição frequente das doses para conhecimento dos seus efeitos tóxicos é exatamente o que ocorre na prática clínica alopática ou homeopática quando não se obedece o princípio dinâmico das doses, que mostra que a patogenesia não ocorre quando se aguarda que seus efeitos se dissipem antes de repetir novas doses, tanto na alopatia quanto na homeopatia. O que se pode concluir disso tudo? Daí se conclui que os bulários alopáticos dos medicamentos servem de orientação de quais conjuntos de sintomas tóxicos podem ser curados pelos mesmos medicamentos que os produziram, apenas quando, além de tomados em horários fixos, repetidos, antes que suas doses tenham se dissipado, o que ocasionará o estudo dos seus efeitos tóxicos, que é a patogenesia. Os bulários alopáticos podem, assim, ser comparados ao que em homeopatia chamamos de matéria médica. Nós temos aqui um e-book muito interessante de um homeopata, o Marcos Julian, chamado Semelhante Cura o Semelhante. Nesse documento do e-book, o autor chama a atenção para a ocorrência de efeitos primários e secundários das drogas, esses que são efeitos rebotes, alinhados na interpretação de efeitos adversos ligados à resposta do organismo a qualquer droga. Nesse estudo, são elencados diversos efeitos secundários de drogas alopáticas,
utilizadas de maneira usual e frequente na prática clínica dos alopatas. Por exemplo, verapamil, que é um bloqueador de canais de cálcio, usual e frequente na prática clínica dos alopatas. Outro seria a disopiramida para arritmias cardíacas, os digitálicos e a amlodipina, um para arritmia cardíaca e o outro para angina do peito, o atenolol, que é o bloqueador beta-adrenérgico, e diversos outros que apresentam indicações terapêuticas, produzindo efeitos primários curativos, seguidos de efeitos rebotes de reação secundária própria dos medicamentos alopáticos e que podem ser considerados efeitos adversos quando a medicação é descontinuada, substituída ou então suspensa em definitivo. Aí apresentaria esse efeito rebote, que pode ser considerado um efeito colateral e adverso. Além do critério de não cumprir o princípio dinâmico das doses, de tomar apenas no pior momento, que é quando voltam os sintomas, porque acabou o efeito da dose. Quais as diferenças nas reações primárias e secundárias da alopatia e homeopatia? Eu vou repetir aqui porque às vezes pode ser difícil entender isso. Como as patogenesias homeopáticas têm como efeito primário as doses tóxicas, pelo método de repetições sucessivas e repetidas com frequência, e que são opostas ao princípio dinâmico das doses em Hahnemann, os efeitos opostos das reações secundárias representarão, então, um rebote curativo em homeopatia, quando a droga é diluída e dinamizada. Em geral, essas doses são tomadas em doses únicas e são repetidas, ou deveriam ser, apenas com o princípio dinâmico das doses, produzindo efeitos curativos crescentes a cada aumento de dose, desde que interrompidas pela primeira piora acima da dose individual de cada paciente, que representa exatamente a perda do efeito da dose. Essa é a deixa para a volta à dose imediatamente anterior no protocolo Veredas, quando, depois de provocar melhoras adicionais, você tem essa piora, então você volta para a dose anterior para mantê-la indefinidamente durante a vida, naqueles intervalos conhecidos de duração daquela dose que foi achada como a melhor dose. E isso garante melhoras duradouras, e esse conceito nós vamos vê-lo detalhado no módulo 3, que é como que ele é demonstrado nas planilhas do aplicativo Veredas. Aí vai se entender muito melhor. Os testes de doses crescentes até a dose ideal individualizada, feita no protocolo Veredas, são entendidas desde que todos os conceitos subjacentes que discutimos nessa aula sejam obedecidos. No slide 12, nós vamos reforçar alguns conceitos anteriores. Vamos falar sobre doses fixas e suas consequências. Nós podemos usar os efeitos adversos informados por qualquer medicamento alopático ou homeopático para controlá-los com diluição e dinamização. A cura homeopática de doenças emocionais e físicas que possuem em si mesma os sintomas adversos de um medicamento no seu efeito primário pode ser feita invertendo esse efeito após diluição e dinamização. A reação primária será tóxica e a secundária será uma melhora prolongada. Nesses casos, doses únicas acima da CH30, elas podem durar até 60 dias. É o tempo de duração onde começam então a voltar os sintomas e vão aumentando até ficar no seu pior momento. E a intoxicação na alopatia? As bulas informam que as doses devem ser repetidas em intervalos fixos e iguais. Essa repetição de dose sobre dose anterior impede o controle total do pior sintoma da doença, que é o sintoma
de referência, chave, que se melhorar, todos os outros sintomas da doença terão melhorado também. É um marcador. Ele gera, as doses sobre doses geram um acúmulo tóxico secundário a um efeito primário curativo em alopatia. Não é porque o efeito primário é tóxico, mas em alopatia ele é curativo. E é assim que ele é estudado nas indústrias farmacêuticas. O efeito curativo, a eficácia dele que é fruto do efeito primário do medicamento sem diluição. Se dentro da dose individualizada, mas individualizada ao modo da indústria farmacêutica, que é em doses fixas. Esse é o grande equívoco posológico da alopatia, baseado no conceito inadequado de eficácia dos testes dose-resposta. Como funcionarão nas doses homeopáticas esse problema das doses fixas ou das doses no pior momento? O aumento cuidadoso e crescente das doses homeopáticas garante um aumento das horas de melhores momentos do sintoma principal e uma diminuição dos piores momentos também desse sintoma principal, que é um marcador dos outros sintomas da doença, nas 18 horas acordadas do dia. Cada dose crescente e adicionada vai diminuir a intensidade dos piores momentos até eles não ocorrerem mais. E aumentar também, as horas dos melhores momentos até 18 horas acordado no dia, quando então o paciente passa o dia todo no zero de sintomas. Como que nós vamos corrigir os erros das doses fixas em homeopatia e em alopatia? No consultório, nem o médico nem o paciente sabem se eles vão precisar de menos, de mais ou das doses indicadas na posologia das bulas. As avaliações muitas vezes são feitas com perguntas simplórias. Melhorou? Não melhorou? Está se sentindo bem? Levando a decisões equivocadas sobre a troca ou aumento de doses. Isso é muito importante porque é uma coisa feita diariamente sem a gente pensar sobre a natureza da informação que essas perguntas vão gerar. Com registros detalhados, 0 a 4, no aplicativo Veredas, a gente pode acompanhar a melhora progressiva dos sintomas e ajustar as doses adequadamente. E isso pode ser feito automática e instantaneamente pelo aplicativo Veredas. Veremos como ele faz isso no módulo 4. Podemos acompanhar nele a melhora progressiva dos sintomas até a dose que os piorará e indicará não só o fim dos testes, como o momento de voltar à dose anterior, que foi a melhor até aquele momento. Isso ajuda a controlar doenças mais graves, evitando efeitos tóxicos. Nós vamos ver isso também vendo vídeos que comprovam essa verdade. Nesse slide 13, nós vamos esclarecer como que nós vamos fazer uma mudança conceitual de eficácia versus tempo de cura. O protocolo Veredas troca o objetivo de melhora total e imediata dos sintomas para uma melhora gradual, com aumento controlado e registrado das doses e seus efeitos. Isso faz uma grande diferença na prevenção da tomada de doses sobre doses e na produção de efeitos tóxicos. Como que isso funciona na prática? Na alopatia, muitas vezes, as doses são prescritas sem considerar o tempo necessário para o corpo eliminar a dose anterior. Os critérios dos laboratórios da indústria farmacêutica consideram as meias-vidas dos medicamentos para que, conhecendo a concentração das doses, se obtenha um alívio rápido, sintomático, provocando superposição de doses. E na homeopatia, o aumento gradual das doses podem ser nas 50 milesimais ou nas centesimais hahnemannianas, conforme você dilua 1 para 50 mil ou 1 para 100. Isso é feito de forma controlada, gradual, obedecendo o princípio dinâmico das doses, que respeita o tempo homeostásico do corpo. Pena que muitos homeopatas não obedecem a esse princípio.
Isso também ajuda a evitar os efeitos adversos e também a obter melhores resultados terapêuticos que vão, às vezes, atingir até doenças graves consideradas incuráveis. Essa mudança conceitual é crucial para criticar os estudos da indústria farmacêutica que geram posologias equivocadas nas bulas dos medicamentos. Quais que são as consequências de não seguir essa mudança? É importante entender que a dose correta não deve eliminar bruscamente o sintoma, mas sim levar ao controle deles de forma gradual e contínua. No slide 14, repetindo, como que o protocolo Veredas ajuda a ajustar a dose corretamente. Quando ele muda a base conceitual de doses fixas para doses dinâmicas hahnemannianas, o protocolo Veredas tem evitado significativamente os efeitos adversos nos últimos 16 anos de prática médica minha, conseguindo um controle significativo dos sintomas em doenças, até as doenças graves, com eficácia que pode chegar a uma média de 90% de melhora em doenças, como eu disse, graves. E tem alguns trabalhos que eu já publiquei a respeito e nós vamos mostrando aqui diversos vídeos evolutivos. No módulo 6 desse curso, nós vamos colocar diversos vídeos evolutivos que validam a utilização do protocolo Veredas. Ficou claro, gente, até aqui? Tomara. Vamos continuar. Vamos aqui nesse último slide, número 15, fazer uma discussãozinha com o intuito de resumir o que falamos. Quais doenças que hoje são difíceis de controlar por causa dos efeitos adversos? Bom, gente, são todas, mas até por isso e outros motivos, doenças mais graves como Parkinson, Alzheimer, autoimunes, degenerativas, com dores crônicas, ou até as leves mesmo, gripes frequentes, são difíceis de controlar devido ao acúmulo de doses tóxicas. Nem sempre é devido à impotência intrínseca do medicamento, mas devido à sua administração em doses tóxicas, acreditando-se na propriedade dos métodos para achar a sua dose mais eficaz, nós vamos tentar controlar esse acúmulo de doses tóxicas. A dose tóxica mais eficaz jamais será estatística, que deverá ser confirmada pelo médico na prática médica diária. Eu estou me referindo aqui aos controles estatísticos dos testes dos laboratórios farmacêuticos. Então, qual que vai ser a solução? A solução é aumentar gradualmente as doses, monitorá-las através do aplicativo Veredas, cujo conceito primordial é o hahnemanniano, que é o princípio dinâmico das doses, aceitando intensidades intermediárias de sintomas até atingir a dose ideal, onde eles estão totalmente controlados, ou pelo menos se pretende isso, mas nos trabalhos que a gente publicou, até 91% de melhora dos sintomas é obtida em média, muitos obtêm 100%, muitos, a serviço de uma melhora duradoura. Assim, nós vamos identificar a dose que não terá o melhor efeito e o mais rápido, imediatamente, mas o mais equilibrado para o corpo e obedecendo aos critérios homeostásicos dele. É ainda a verdadeira frase de Paracelso no século XVI. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. O verdadeiro objetivo deverá ser a melhora duradoura, não apenas o alívio imediato dos sintomas. Na próxima aula, nós vamos ver as influências internas e externas que melhoram ou pioram as doses, não tem nada a ver com elas. E nesse slide que é para motivá-los para essa próxima aula, para o próximo módulo, que é o módulo 2, nós vamos botar aqui um vídeo de paciente. O primeiro vídeo, ele está usando
um protocolo de doses fixas, convencionais. Então, depois de estar 9 anos utilizando o Prolopa, que no caso é o remédio para Parkinson, da maneira convencional de doses fixas, sem respeitar o pior momento. E no segundo vídeo a gente vai ver, depois de 9 anos ele procurou a homeopatia e com o protocolo Veredas nós vamos ver como que ele evoluiu depois de 3 anos de tratamento, porque aí nós estamos tratando ainda dele hoje, porque descobrimos nele uma alteração de uma doença autoimune subjacente à doença de Parkinson.